A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta vez, a lição de número 4. A lição de número 4 vai falar de dons de poder. Aquela classe de dons que nós estamos estudando e tem sido uma bênção para as nossas vidas. O textuário está em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e o 5, que diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Como isso é interessante, essas palavras, a firmeza que nos dá este versículo, esta garantia, tá certo? Vamos ver então. Os dons de poder são capacitações. A nossa verdade prática está dizendo isso. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Uma lição muito especial em que a nossa leitura bíblica em classe é bem curtinha, então é importante que você valorize esse momento para que os alunos possam participar. Sempre tem aquele irmão que gosta muito de participar da leitura bíblica em classe. São apenas 4 versículos. Em 1 Coríntios 12, o versículo 4, o versículo 9 e o versículo 11. Então, nós temos o 9, o 10 e o 11. A nossa introdução, nós queremos introduzir aqui, já temos uma longa introdução em nossa lição. Esta introdução vai trazer algumas colocações, mas nós vamos trazer um comentário além disso. Nós chegamos no segundo grupo dos dons. Lembra na primeira aula que dividimos dons de revelação, dons de poder, dons de elocução. Então agora estamos nos dons de poder. Desta vez iremos estudar esses dons. Aquele que deu dons aos homens, deu poder também aos homens, para que o Espírito Santo possa atuar através da nossa vida. Tenha sempre em mente isso. É o sobrenatural agindo no natural. É o divino agindo no humano. Somos apenas instrumentos de Deus para isso. Dons de poder é concedido à igreja. Qual é o objetivo? Servir ao próximo. Servir ao próximo. Tem sido essa a sua prioridade? Tem sido esta a nossa prioridade? Estamos priorizando isso? A igreja está sendo edificada com nossa atuação, usados pelo Espírito? Interessante isso. Paulo, o maior intérprete do Evangelho de Jesus Cristo, foi doutrinado através do próprio Jesus. Eu aprendi do Senhor, ele diz, e ele está agora ensinando os romanos, na carta aos Romanos, dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo está falando de um Evangelho de poder. Por quê? Porque na época em que Paulo se tornou um discípulo de Jesus, já havia muitos evangelhos.
E ele mesmo diz isso porque ele fala o seguinte: se outro vier com outro evangelho, vocês devem rejeitar. Então, na época de Paulo, na verdade, já existiam muitos evangelhos sem poder. Eram evangelhos estranhos, apócrifos, pregavam outro Jesus. Paulo está dizendo: o evangelho que eu prego tem poder. O evangelho genuíno é o evangelho de Jesus Cristo. Vai demonstrar ao mundo a mensagem de Deus, o que Deus quer dizer através do quê? De sinais e maravilhas, através de operação de milagres. Então você precisa saber que o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo, é um evangelho que tem poder. Jesus está dizendo aos discípulos em Marcos: e esses sinais seguirão os que crêem. Está falando de um poder resultado do evangelho de Jesus Cristo. Que coisa tremenda! O tópico de número 1. Vamos agora para o tópico de número 1. O que vai dizer o tópico de número 1? O dom da fé. A fé é uma palavra de difícil definição. Por quê? Porque ela está ligada a coisas invisíveis e não visíveis. Está ligada, parece mais ao abstrato, aquilo que você não pode pegar, do que ao concreto. Porém, ela concretiza o que ainda não vimos. Por isso que Hebreus diz: é a prova das coisas que não se veem. Olha que coisa interessante. Sendo assim, nós percebemos que ela nos leva a colocar a nossa total confiança em Deus. Total confiança e dependência do Senhor. Ela vai concretizar, tornar real aquilo que não é visível, mas cremos que existe. A palavra fé, no latim, fides, é a confiança que temos e que depositamos nas providências divinas. Nós precisamos entender isso. Estamos definindo essa questão da fé. O que significa fé? É a crença que Deus está no comando, no controle de todas as coisas. Tudo Ele é capaz de fazer. É a convicção de que o que Deus falou, de que a palavra dele é verdade. É um fundamento. É a base para a confiança em Deus. Isso é maravilhoso. Observe bem. A fé como um dom. Analise comigo. Quando nós nos referimos à fé, nós temos pelo menos alguns tipos de fé que nós podemos aqui expor. A fé natural. O que é uma fé natural? É aquela que eu uso diariamente. Eu confio no motorista do Uber e sei que ele é capaz de me levar ao lugar aonde eu quero ir e que ele é capaz de dirigir aquele veículo, do ônibus, o piloto do avião. Tudo isso é a fé natural. É aquilo que eu coloco nas pessoas, na capacidade das pessoas. Agora, existe a fé para a salvação. Isso é chamado de fé salvífica. Observe o que Paulo escreve aos Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Esta é a fé para a salvação. Olhamos para o Filho de Deus, olhamos para Jesus Cristo e nós cremos nele. Fé para a salvação. Aí existe a fé, também conhecida como fidelidade. A fé para desenvolver a virtude do fruto do Espírito, de lealdade, fidelidade ao Senhor, fidelidade com os compromissos assumidos na obra do Senhor. Isso é uma virtude do fruto do Espírito. E existe o que nós estamos definindo aqui, a fé como um dom, isto é,
a fé sobrenatural. Esta refere-se à capacidade concedida pelo Espírito Santo para o crente realizar coisas que transcendem a esfera natural, que vai além do que os olhos possam ver, visando o quê? O benefício e a edificação da igreja. O dom da fé, aqui diz em nossa lição, o dom da fé é considerado como um dom especial. Sim, especial para necessidades particulares, para necessidades da igreja. Alguns definem esta fé como aquela que remove montanhas, trazendo manifestações incomuns, extraordinárias do poder de Deus. Esse dom é concedido num momento especial, quando só um milagre vai resolver algo que não tem solução. No meio da igreja, isso pode acontecer, sim, quando Deus usa os seus servos. O terceiro subtópico diz: exemplo bíblico da fé. O que significa fé? A fé como um dom e exemplos disso. A Bíblia fala disso? Sim. Apesar da Bíblia, no Antigo Testamento, existir uma só menção da palavra fé, no livro de Abacuque, o justo viverá da sua fé. O Antigo Testamento inteiro traz exemplos maravilhosos de homens de fé, como Abraão, como Abel, como Enoque, como tantos outros que a galeria dos heróis da fé de Hebreus cita. Nós encontramos muitos exemplos de fé sobrenatural no Antigo Testamento, sim. Nós vimos na abertura do Mar Vermelho, quando Moisés olha para o povo e diz: vocês verão o que Deus fará. Deus vai fazer e vocês vão se calar. Vocês vão ficar perplexos com o que Deus vai fazer. E Deus abriu o Mar Vermelho. Esse é um exemplo de fé. A atitude de Moisés mostra fé. Entre outros, nós vimos o profeta Elias. O profeta Elias dando um exemplo de fé, orando e o fogo caindo, porque ele tinha fé em Deus, ele acreditava, ele confiava. Vimos na vida de Daniel, quando decretaram: ninguém pode orar a outro Deus. Mas ele continuou firme ali, crendo em Deus, uma fé inabalável. E na vida de Paulo? Quanto exemplo de fé! Na vida de Pedro e de outros do Novo Testamento também. Quantos exemplos maravilhosos, tá certo? Vamos para o tópico de número 2. Observe bem. Dons de poder classificam 3 dons. Observe bem. Dons da fé, o dom da fé, melhor dizendo, dom no singular, o dom da fé, o dom de curar, ou dons de curar, e aí a gente vê que são mais do que um dom, dons de curar no plural, e dom de operação de milagres ou maravilhas. Então são 3, dom da fé, dons de curar e dom de maravilha, de operar maravilhas. Vamos definir agora dons de curar. O que são dons de curar? Vamos lá. Nós encontramos a nossa lição trazendo um recurso bem claro. A gente tem aqui bem claro o que a lição quer dizer. Dons de curar são recursos espirituais de caráter sobrenatural. Vão atuar na cura de enfermidades, tanto de origem emocional, de origem física, psicossomáticas, origem psicológicas. Vai conceder a este indivíduo o privilégio de ser curado. A igreja é portadora disso. É Deus quem dá isso à sua igreja. Ele mesmo deu ao seu povo. São dons de grande valor na pregação do Evangelho. Isso traz um impacto muito grande para
para a igreja do Senhor na pregação. Muitas pessoas não acreditam, são descrentes do poder de Deus, mas quando veem, após a pregação, a cura, essas curas de impacto que Deus causa, como o câncer, diabetes, paralisia, o paralítico levantando, enfim, doenças degenerativas, e Deus curando, eles são compelidos, convencidos a realizar ou a despertar a sua fé, a crer no poder de Deus. Milagres de cura sem transformação de vidas pelo poder do Evangelho de Cristo pode se tornar apenas elementos de shows para a glorificação do pregador, apenas para seu ego, para a fama. Mas quando as curas contribuem para a salvação, para a glorificação de Deus, tem um grande valor para a divulgação do Evangelho. Eles precisam glorificar o nome do Senhor. É promessa de Jesus para a sua igreja, a delegação do poder de curar enfermidades, e curarão, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, é promessa de Jesus. É uma parte da promessa de Marcos 16. Está ali, acompanha a pregação do Evangelho, como sinais que devem seguir os que crêem. Ok? Então tenha isso em mente. Pode-se entender que aonde há o poder do Evangelho, há também a cura sobre a vida das pessoas. Elas serão tocadas pelo poder de Deus, principalmente, e depois pelo poder da cura, serão curados. No momento em que um evangelizador, num hospital, na rua ou outro lugar, poder dizer ao doente, em nome de Jesus, seja curado, e o enfermo levantar-se, sadio, será para a glória de Deus. Observe bem que no meio da congregação, ou do local, ou do lugar aonde isso é ministrado, é necessário que se busque os dons de curar. E poderão ser usados em momentos e em situações muito necessárias. E é interessante também notar que todos os outros dons são no singular, mas este é no plural. O que quer dizer isso? Há, portanto, mais do que um dom de curar. É uma variedade deles, e a gente precisa entender isso. Uma variedade desses dons, como há variedades de enfermidades. Tá certo? Observe bem, o segundo subtópico diz assim, a redenção e as curas. É interessante e muita gente tem dúvida disso. Encontramos na Bíblia homens sendo usados por Deus de forma poderosa na operação de curas de muitas vidas, mas eles mesmos carregavam enfermidades consigo. Eu mesmo, quantas vezes já orei por pessoas, mas a dor eu continuei com aquela enfermidade. Apesar de sermos redimidos pela obra do Senhor, redentora na cruz do Calvário, nosso corpo ainda anseia pela redenção, pela transformação, pela glorificação desse corpo carnal, passivo de doenças, de enfermidades. É bem possível você orar por alguém e você está enfermo. É bem possível. Por isso nós temos a viva esperança que um dia este corpo, que sofre as consequências do pecado, que sofre com coisas, com dores, com vírus, com moléstias, com tantas coisas, será transformado. Seremos transformados e viveremos para sempre com o Senhor. Estaremos ali e isto não existirá no céu, tá certo? Por isso que no céu não vai precisar de dons de cura e esses dons espirituais, porque estaremos para sempre com o Senhor num corpo glorificado.
Agora nós vamos para o terceiro tópico. Terceiro dom na classe dos dons de poder. São eles dom da fé, dons de curar e agora dom de operação de maravilha. Observe bem, tá? Dom de operação de maravilha. Voltando um pouquinho para o tópico anterior, nós encerramos com a redenção e a cura e precisamos dizer que há uma necessidade muito grande desses dons nos nossos dias, tanto da fé, de curar, como operação de maravilhas. São muito necessários. Há muitas enfermidades, elas têm se multiplicado assustadoramente e Deus precisa nos usar. São recursos especiais, tanto o dom da fé, dons de curar, como o de operação de maravilhas. E falando agora do operação de maravilhas, nós precisamos entender que a medicina é limitada, mas Jesus vai além da medicina, Jesus vai além disso. O médico desenganou, mas Deus pode operar maravilha na vida das pessoas e nós precisamos crer nisso. Entendemos que Ele é poderoso para realizar. Dons ou dom de operação de maravilhas, dom de operação de milagres. Milagres são o quê? Intervenção divina. Uma intervenção sobrenatural na ordem natural, fora do normal. É sobrenatural, isso é operação na natureza. Nós vimos tanto isso na Bíblia. Dons de milagre ou dom de milagres provoca desprendimento da energia divina para operar grandes mudanças na ordem natural das coisas. É fantástico isso. Um milagre é uma manifestação de poder sobrenatural no reino natural. É assim que definimos. A palavra grega para isso é energemata, tá? Dunameon, que quer dizer dinamite. Energia é o que Deus canaliza para a operação deste milagre. São palavras do original e elas estão no plural, na verdade. Isso dá a entender que pode haver uma variedade enorme de milagres. Uma variedade enorme, operados pelo poder do Espírito Santo. Assim como o dinamite explode as rochas inacessíveis, assim também o milagre vai aonde o ser humano não consegue ter acesso, não consegue, na ordem natural das coisas, realizar. Muitas vezes é uma verdadeira explosão do poder de Deus e o milagre vai acontecer. É muito interessante isso. Aí a nossa lição vai trazer exemplos bíblicos de milagres, de operação de maravilhas. São muitos. Desde o Novo Testamento ou do Antigo Testamento, são muitos. Tá? Observe bem, na abertura do Mar Vermelho, foi um milagre. Onde é que você já viu um mar se abrir e mais de 2 milhões de pessoas passarem em pé, em terra seca, pés enxutos? Aí nós vimos na abertura do Jordão, também, onde as águas pararam. Aí nós vimos o maná caindo do céu. Isso é milagre. Aí nós vimos codornizes vindo no deserto. Isso é milagre. O sistema planetário parando na oração de Josué. E é interessante que Josué diz: para, sol, detém lua. Mas se nós analisarmos e nós formos estudar, não é o sol que tinha que parar, não era a lua, é a Terra num sistema de rotação e translação que gira ao redor do sol.
mas Deus fez tudo parar por causa da oração de um homem. 3 jovens dentro de uma fornalha ardente e o fogo queimar apenas as cordas e nem um fio de cabelo. É milagre. Isso é milagre. Tá certo? A capa de Elias batendo no Jordão e o Jordão se abrindo, isto é milagre. O machado flutuar, um ferro pesado flutuar na água, isso é milagre. Jesus acalmando a tempestade, isto é milagre. Quantos exemplos tremendos, maravilhosos. O terceiro subtópico vai falar das distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Se vê em muitos lugares uma expressão que a gente pode chamar de determinismo, ou os deterministas de púlpito hoje. Eu determino. Será que está correto essa expressão? Eu determino milagre. Eu determino a cura e por aí afora. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Eu devo orar em nome de Jesus. É o nome de Jesus que pode operar. Se é a vontade de Deus e o motivo para a glorificação do nome do Senhor, Ele pode conceder autoridade a qualquer um de seus servos para que haja a operação do milagre. Mas tem que ser a vontade de Deus. É no nome do Senhor e dentro da vontade dEle. No entanto, quando um pregador, por permissão de Deus, até que acontece o milagre, até que acontece algo especial ali, mas ele está fazendo isso para promoção pessoal, para alavancar seu ministério, para que ele se torne um famoso ou a igreja que ele pertence, resta somente uma dúvida. Será que Deus está sendo glorificado? Será que é Deus mesmo? O pior ainda é quando o operador de milagres faz visando lucros financeiros. O pior ainda é quando ele faz visando enriquecimento pessoal. Isso não glorifica a Deus. É um procedimento lastimável que vai ser julgado por Deus no momento oportuno. Deus irá julgar. Deus fará isso sim, porque Ele está vendo tudo isso acontecer. Nós vamos concluir a nossa lição. Não esqueça, dons de poder inclui o dom da fé, dons de curar e dom de milagre. Nesses tempos trabalhosos que a igreja tem vivido, nós nos referimos ao mesmo que Paulo disse na sua primeira carta ou segunda carta de Paulo a Timóteo 3:1, que diz: momentos trabalhosos, dias trabalhosos, a igreja tem recebido ataques contínuos do inimigo. Ataques terríveis. Desde os seus primórdios houve ataque dos impérios humanos, ela resistiu, venceu os ataques da heresia, do gnosticismo, do arianismo e outras doutrinas falsas. No século passado enfrentou ataques dos sistemas ditatoriais e comunismo e nazismo e tantas coisas, mas a igreja venceu. Nos dias presentes, persistem os ataques dos falsos ensinos que só podem ser derrotados pela verdade. Na verdade, isso são portas do inferno. As portas do inferno têm se levantado contra a igreja, são investidas contra o evangelho, mas elas não podem prevalecer. Jesus disse: elas não prevalecerão. A igreja precisa simplesmente demonstrar de modo incisivo que dispõe de recursos sobrenaturais para cumprir sua missão na terra. Dons de poder fazem parte do arsenal que Deus colocou, um arsenal espiritual que Deus colocou na mão da igreja e garante a vitória contra as hostes do mal.
Tome posse disso, igreja. Tome posse disso, meu irmão. Nós podemos vencer com as armas que Deus colocou à nossa disposição. Muito obrigado por sua atenção, obrigado por estar conosco e até a próxima lição. Deus abençoe.